Adoramos para sempre o nome do nosso Rei, Jesus Cristo, a quem rendemos toda a honra e toda a glória. Amados, tudo bem? Eu sou o Bispo Antônio Oliveira, falo a partir de Maputo, Moçambique, o seu companheiro do estudo da Palavra de Deus. Agora estaremos estudando na aula de número 85D. O tema proposto é Batalha Espiritual na sua primeira edição. Dentro de uma abordagem, vamos falar sobre os nossos inimigos potenciais. Na aula anterior, nós falávamos sobre onde começa a batalha, né? Que nós ali relatamos que começa no coração, mente, olhos, carne e língua. E agora vamos falar quais são os nossos inimigos que a Bíblia nos revela. Então, um dos inimigos é a família. Está registrado em Mateus capítulo 10, versículos 35 a 38. E Jesus então diz: pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e sua sogra. Assim os inimigos do homem são os da sua própria casa. É o que está registrado, né? Aí continua dizendo que quem ama seu pai ou sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama seu filho ou sua filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim, não é digno de mim. Ainda no Evangelho de Lucas, no capítulo 14, versículo 26, nós também encontramos registradas essas palavras. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Outro inimigo que a Bíblia nos revela é a nossa carne, né? Nós temos registrado em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 11, escrito o seguinte: amados, exorto-vos como peregrinos e forasteiros que sois, a vos absterdes das paixões carnais, que fazem guerra contra a alma. Então veja que nós temos essa revelação que a carne realmente é inimiga. E também temos aí a redundância em Gálatas, capítulo 5, versículo 17 a 21, que está escrito o seguinte: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas, se sois guiados pelo espírito, não estáis sob a lei. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então veja que a carne, eu diria que é o pior dos inimigos que temos, né? É a nossa própria carne. Outro inimigo que a Bíblia nos revela é a morte. Segundo Reis, capítulo 20, versículo 1, naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. Veio ter com ele o profeta Isaías, filho de Amós, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Nós encontramos no livro de Salmos, capítulo 116, versículo 15, preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Ainda em Eclesiastes, capítulo 3, versículos 1 ao 4, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar
e tempo de curar. Tempo de derribar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. No livro de Eclesiastes, capítulo 8, versículo 8, está escrito o seguinte: não há nenhum homem que tenha domínio sobre o vento para o reter, nem tampouco tem ele poder sobre o dia da morte. Nem há altas nessa peleja, nem tampouco há perversidade. Livrará aquele que a ela se entrega. Então veja que nós temos aí revelado também a morte como inimiga. Em Romanos capítulo 14, versículo 8, nós temos a seguinte passagem: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículos 21 ao 23. Porquanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as futuras. Tudo é vosso, e vós de Cristo, e Cristo de Deus. É o que nós temos registrado nesse texto, né? Ainda também, aí em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 26, está escrito: o último inimigo a ser destruído é a morte. Então veja que está tratando que é inimigo e vai ser destruído, que é a morte. Filipenses capítulo 1, versículo 21. Porquanto, para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Ainda em Filipenses, no capítulo 1 mesmo, versículo 23 e 24, ora, de um e outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo. Olha o que Paulo diz. O que é incomparavelmente melhor. Mas por vossa causa é mais necessário permanecer na carne. Entende isso, amados? Então veja que Paulo diz que é incomparavelmente melhor estar com Cristo do que estar nessa vida, né? Em Hebreus capítulo 2, versículo 14, visto pois que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele igualmente participou, para que, por sua morte, destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Encontramos também no livro do Apocalipse, o livro da Revelação, né? No capítulo 9, versículo 5, o 6 e também o versículo 10. Foi-lhe também dado, não que os matassem, e sim que os atormentasse durante 5 meses. E o seu tormento era como tormento de escorpião quando fere alguém. Naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão. Também terão ardente desejo de morrer, mas a morte fugirá deles. Tinham ainda cauda como de escorpiões. E ferrão na cauda tinha poder para causar dano aos homens por 5 meses. É o que nós encontramos, então, nesse texto do Apocalipse, né? Ainda mesmo no Apocalipse, no capítulo 20, versículos 12 e versículo 13, está escrito o seguinte: vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros, ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. Deu mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E foram julgados um por um,
segundo as suas obras. Ainda, amados, também no livro do Apocalipse, no capítulo 21, versículo 4, e lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Amados, outro inimigo que a Bíblia nos revela é o mundo. Jó capítulo 9, versículo 24. A terra está entregue nas mãos dos perversos. E Deus ainda cobre o rosto dos juízes dele. Se não é ele o acusador disso, quem é logo? Isaías capítulo 24, versículo 5 e versículo 6, nós encontramos a seguinte revelação. Na verdade, a terra está contaminada por causa dos seus moradores. Porquanto transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornarão culpados. Então veja, amados, a terra está contaminada, está embaixo de maldição por causa dos moradores. Estão quebrando os estatutos, a lei. E ainda termina dizendo, por isso serão queimados os moradores da terra e poucos homens restarão. É o que está revelado. A carta a Tiago, capítulo 4, versículo 4, infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É o que a palavra está revelando, queridos. Primeira epístola de João, no capítulo 2, versículos 15 ao 17, a exortação é severa. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. É para não amar mesmo. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amém, queridos? Em 1 João, capítulo 3, versículo 1, está registrado: Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porque não o conheceu a ele mesmo. Amados. 1 João capítulo 4, versículo 4, filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. Percebe, então, a revelação bíblica, queridos? Nós temos aí revelado quem são os nossos inimigos. 1 João capítulo 5, versículo 4 e 5, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus Cristo, o Filho de Deus? Ainda em 1 João, capítulo 5, versículo 19, sabemos que somos de Deus. E que o mundo inteiro jaz no maligno. Queridos, o mundo é inimigo. E o quinto inimigo, na nossa relação, Satanás. Zacarias capítulo 3, versículo 1. Deus me mostrou o sumo sacerdote, Josué, ao qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita dele para se lhe opor. Satanás fazendo oposição. Que Deus te abençoe e te guarde, e continuaremos na próxima, em nome de Jesus. Amém.